Olá, alunos e alunas de Filosofia Moderna e Contemporânea. Estamos estudando o pensamento iluminista. E nesse momento nós estamos trabalhando em cima de algumas ideias, pensando algumas ideias do filósofo Voltaire, um dos filósofos mais importantes do iluminismo. Voltaire é uma figura proeminente no contexto da lógica iluminista. Ele é um pensador que vai ter uma presença significativa no universo do iluminismo. Quando se fala de iluminismo, Voltaire, juntamente com Rousseau e alguns outros, são figuras de destaque pela importância das suas obras, pela importância das suas ideias. Já vimos que o que marca essencialmente o iluminismo é a valorização da razão e de uma razão que não tenha vínculo com nenhuma outra força de poder explicativo a não ser ela mesma. Isso nós damos o nome de uma razão autônoma, ou a autonomia racional do indivíduo. O ser humano concebido como alguém que é capaz, que tem uma potência intelectual para entender a si mesmo, para entender o mundo que está relacionado, para entender a sociedade onde ele vivencia os seus atos de vida, o ser humano como sendo capaz e competente de fazer exercícios cognitivos de compreensão da vida, do mundo e das realidades que formam uma dinâmica civilizatória. E Voltaire está dentro de um movimento, o iluminismo, que é, por assim dizer, uma culminância dessa dinâmica da secularização, dessa dinâmica da racionalização da cultura ocidental. Um processo que começa lá na virada da Idade Média, no início da Era Moderna, no século XV, final do século XIV, e que nesse século XVIII vai alcançar assim uma expressão bem significativa, bem ampla e bem impactante nesse movimento chamado Iluminismo. E aí aparece a figura de Voltaire. Lemos uma questão dita por ele nos seus escritos importantes, que marca bem qual é o horizonte de preocupação de pensamento desse filósofo. Quando ele disse que posso não concordar com nenhuma palavra do que você diz, mas defendo até o fim o direito que você tem de dizê-las. Então isso é uma proposta de tolerância na convivência social. Isso é uma proposta de valorização da diversidade. Isso é uma proposta que afirma um valor tão caro, tão imprescindível e fundamental para nós hoje, que é a questão da democracia e a questão do multiculturalismo. Voltaire escreveu algumas obras importantes. Eu quero destacar agora alguns livros que foram escritos por esse grande pensador do iluminismo. Cândido ou Otimismo é uma obra de Voltaire, uma obra ficcional, onde ele faz a crítica dos costumes, onde ele critica algumas questões relativas ao mundo social francês. É uma obra satírica, onde ele tenta, de alguma maneira, demonstrar o equívoco e o absurdo de algumas questões relativas ao mundo social da França, um mundo pensado e entendido como um mundo civilizado, como um mundo, talvez para alguns até perfeitos, ou à vanguarda daquilo que a humanidade poderia ser de mais desenvolvida naquele contexto. No entanto, Voltaire consegue enxergar algumas dificuldades, alguns problemas, algumas situações. Ele faz uma sátira de costumes na sua época e no período em que ele está vivenciando a sua produção de conhecimento. Uma outra obra importante é o Dicionário Filosófico, onde esse pensador irá pegar algumas palavras importantes ligadas ao vocabulário da política, ao vocabulário da cultura, da arte, da religião, e vai fazer definições muito rigorosas e muito importantes para firmar o ideário do iluminismo. Então, de alguma maneira, aquilo que os iluministas estão tentando fazer em termos de método de abordagem da realidade, ou de conclusão, de definição do que a realidade é, ou de proposição daquilo que ela poderia ser, vai aparecer nessa obra Dicionário Filosófico de Voltaire, que seria uma espécie também de plataforma do pensamento iluminista, tudo muito bem sistematizado e os termos rigorosamente definidos, dentro de uma lógica bem precisa que é típica dos intelectuais iluministas. Uma terceira obra seria o Tratado sobre a Tolerância, onde o Voltaire vai lidar com um dos assuntos mais importantes que ocupa o seu pensamento, a tolerância. É preciso haver uma tolerância
social, é preciso haver uma tolerância, por exemplo, no que diz respeito ao mundo da religião. Ele viveu num contexto em que havia muitas implicações quanto ao universo religioso que deveria prevalecer, havia muita luta e disputa pelo imaginário religioso dos povos ou da sociedade, e havia muitas contradições nesse sentido. Guerras religiosas houveram na Europa, separando católicos e protestantes. Então, Voltaire, de alguma maneira, vivenciou esse problema sério que durante muito tempo dividiu a Europa, no sentido de que um grupo majoritariamente católico perseguia um grupo minoritário protestante e vice-versa. E Voltaire tentou, de alguma maneira, dizer alguma coisa, ou escrever alguns textos, ou refletir sobre essa questão, apontando a saída da tolerância. Poderia haver uma diversidade quanto ao sagrado, quanto ao religioso, quanto à ideia de Deus, quanto à concepção da fé e da teologia, mas os grupos religiosos deveriam estabelecer um mínimo de relação civilizada e de tolerância um para com o outro. Essa obra, inclusive, Tratado de Tolerância, é uma obra em que ele trata de uma questão, de uma injustiça cometida contra um partidário do protestantismo. E ele vai examinar essa questão e produz um dos textos mais impactantes da história do pensamento filosófico moderno e contemporâneo, no que diz respeito ao valor da tolerância e do respeito à diversidade de cultura, diversidade de pensamento e à diversidade religiosa de forma mais precisa e mais específica. Tratado sobre a Tolerância é um dos grandes livros escritos por Voltaire. O outro livro seria Cartas Inglesas, onde ele faz a defesa da liberdade religiosa, também de forma bem direta, objetiva, impactante, assim como ele fez no Tratado sobre a Tolerância. Nesse livro, Cartas Inglesas, ele tem uma frase que se tornou conhecida, célebre, onde ele diz: esmaguemos a infame, se referindo à Igreja Católica. Ele foi um crítico mordaz da Igreja Católica, entendendo que essa instituição era uma instituição que agia no espaço social no sentido de perpetuar a superstição, a ignorância e a intolerância em relação àqueles que pensavam de forma diferente. Então, as obras de Voltaire são obras muito importantes para o pensamento ocidental, para a cultura ocidental, e elas estão ali no coração do iluminismo, representando bem o que esse sistema significa. No nosso próximo vídeo, nós estaremos fechando o tema relativo à filosofia de Voltaire.